Nessa aula experimental nós vamos fazer um experimento de equilíbrio. E então, para fazer esse experimento, a gente precisa só de um copo. Esse aqui eu só estou usando como base porque o ideal é que você tenha um copo alto. Já já vocês vão entender por quê. E aqui na minha casa eu não tenho, então vou deixar esse copo aqui embaixo para que a altura da parte de cima desse copo até a mesa fique maior. E aí você vai precisar de uma colher e de um garfo e de um palito. Então pode ser palito de fósforo. No meu caso eu vou usar de fósforo, mas você pode usar palito de dente e tudo mais. Para dar início a esse experimento, nós vamos precisar fazer o seguinte. Note que o garfo tem 4 pontas. Então as duas pontas do meio vai ficar abaixo da colher e as duas pontas das laterais vão ficar em cima. Então você vai fazer dessa maneira aqui, ó. Bota uma ponta, torce, bota a outra ponta por cima, certo? E deixa ele centralizado. Eu vou passar uma fita adesiva nessa colher aqui no meu caso, porque as que eu tenho aqui em casa deslizam muito, certo? Então vou só colocar uma fita aqui nela. Então pronto, pessoal. Eu passei aqui uma fita adesiva, mas não vai interferir em nada no experimento, certo? Foi só para aumentar o atrito que tem aqui, porque essa colher realmente desliza muito, essas que eu tenho. E aí você faz aquilo que eu pedi para vocês fazerem, né? Olha, pronto. Então eu tenho o garfo e a colher aqui presos. E aí o que é que você vai fazer agora? Você vê que eles estão totalmente retos. Agora você vai dar uma leve, ó, flexionada. Você vê que eles fazem como se fosse um V, né? Um V bem aberto, olha. Eles não estão totalmente retos. Então agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar um palito, né? E vão enganchar aqui, ó, nesse buraco aqui, ó. Enganchou. E agora eu vou botar esse palito aqui no copo. E você vê que o meu sistema está em equilíbrio. Deixa eu só rotacionar aqui para ninguém dizer que eu estou segurando a colher, né? Pronto, pessoal, tá aí, ó. O meu sistema está em equilíbrio. Eu vou mostrar aqui a visão lateral, certo? Só um momento. Então, olha, como vocês podem ver, o meu sistema está equilibrado. E aí parece uma coisa meio mágica, como é que uma colher e um garfo, que são objetos relativamente pesados, se for comparar com um palito, e ainda mais que desse outro lado aqui do palito não tem nenhum contrapeso. Então como é que esse palito está segurando esse garfo e essa colher? Basicamente, pessoal, a gente vai precisar falar sobre centro de massa e centro de gravidade, tá bom? Então, basicamente, o centro de massa do objeto é uma posição que a gente pode definir matematicamente, que pode ser encontrada a partir da massa do objeto, certo? E da atuação de uma força externa. Então, se a gente ter um pensamento um pouco mais analítico aqui, você vai ver que tem a força da gravidade, né, incidindo nesses objetos, que aí essa força atribuída à massa dele vai ter uma força-peso, né, porque o que a gente vê na balança, 20 quilos, 60 quilos, é a massa do objeto, que é uma unidade escalar. A força é uma força, né, de unidade, uma grandeza vetorial, certo? Então, olha, quando a gente fala de peso, né, no caso o peso da colher, o peso do garfo e o peso do palito, nós estamos falando da relação entre massa, né, entre a massa deles e a força da gravidade que está atuando sobre todos eles. Então, por exemplo, vamos supor que o centro de massa a gente pegue como referência um círculo. Deixa eu pegar aqui alguma coisa
que seja circular. Isso aqui, essa tampinha. Essa tampinha, o centro de massa dela vai ser aqui, realmente no centro da figura. Mas agora quando eu tenho um sistema irregular, assim, porque o centro de massa de um quadrado é o ponto que fica no centro desse quadrado, né? Porque ele é uma forma bem definida e tudo mais. Só que nem sempre o centro de massa vai ser o centro geométrico da figura, certo? E o centro da gravidade, como aqui na Terra, aqui no solo, a gente tem uma gravidade constante, o centro de gravidade vai sempre coincidir com o centro de massa do objeto, certo? Então, nesse caso, como é que está sendo feito o equilíbrio? Se a gente analisar só essa parte aqui, nós vamos ver que fica algo meio bizarro mesmo. O vídeo cortou porque acabou a bateria do meu celular, mas retomando aqui, nós analisando realmente esse peso excessivamente maior do que o do palito é algo muito bizarro. Só que se nós analisarmos todo o sistema, o que é que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nossa atenção, na maioria das vezes, vai ser desviada para essa parte do sistema e nós vamos esquecer os cabos dos talheres, desses talheres. Então, pessoal, mesmo que nessa parte do sistema esteja ocorrendo uma força para baixo, o que no caso, se a gente estudar um pouco da alavanca, né? Se isso aqui tende a ir para baixo, isso aqui tende a subir, né? A ir para cima. Só que aqui o peso do cabo também puxa esses talheres para baixo. Então, olha, eu tenho uma força para baixo aqui, tenho uma força para baixo aqui e aqui. Então, se a gente fazer uma média dessas forças, analisando a distribuição da massa delas e a distância que elas estão entre si, a gente vai ver que o centro de massa vai tender mais para o centro do copo. Então, esse é a grande ilusão e o que mais impressiona as pessoas, porque nós costumamos analisar o centro de massa aqui. Só que quando a gente está analisando o equilíbrio de um corpo extenso, nós temos que analisar a massa total do corpo e não só a parte que se concentra mais massa, porque inevitavelmente a parte de alumínio aqui é a que concentra mais massa, mas o que está tornando esse sistema possível, esse equilíbrio possível, é a massa dos cabos. Então, essa é uma explicação breve sobre esse experimento muito interessante e que todo mundo pode fazer.